está na hora de você se preparar novamente para prestigiar o cinema nacional. Prazer ter você aqui mais uma vez no Cinebito. A gente já se encontrou em alguns filmes, lá no Cine Ceará também, e agora estamos de volta aqui com esse filme do Diego. Eu sou muito amigo do Diego, então o meu medo era como é que eu vou assistir esse filme, o que eu vou falar, o que eu vou achar, mas eu fiquei muito surpreso e muito feliz com o resultado. É tão leve, assim, é tão bom da gente assistir e ver também essa preocupação estética que o Diego tem de contar uma história, e claro, tem vocês, esse elenco também espetacular, você ali no comando daquilo tudo. Como é que surgiu esse convite para você? Como é que você topou, aceitou? O que te chamou a atenção para entrar nesse projeto do Tire 5 Cartas? Era um projeto que parecia que não ia acontecer, porque o projeto inicial era que fosse feito num seriado, chamava até Arcanos, não chamava Tire 5 Cartas. Teve uma disputa de saber qual que era o nome do filme, e eu que falei, gente, tira 5 cartas, tire 5 cartas. Esse é o nome do filme. Não tem, porque se colocar Arcanos, ninguém vai entender. Tinha gente que falava arcanjos. E quando se transformou para o cinema, a gente estava no meio da pandemia. Não me pergunte como é que a gente foi para lá, como é que parecia que tudo, com todas as dificuldades, ele parecia que ele estava sempre a favor. Ao invés de ir para trás, o filme sempre dava um passinho para frente. Não se sabe, eu não sei dizer o porquê. Eu só sei que eu era levada, todos nós éramos levados, era uma equipe que trabalhava junto, pensava junto, criava junto, e isso foi dando também forças para a gente entender que a gente estava fazendo alguma coisa, não digo especial, mas que ia ser diferente nas nossas vidas, principalmente pelo momento que a gente estava vivendo. E aí, quando foi surgindo o personagem, porque tudo foi surgindo, né? E eu fui vendo que essa mulher, ela não era confiável, mas que essa trajetória de vida dela, essa personagem ser uma gananciosa para tapar uma frustração, aí eu fui achando que era muito fácil das pessoas, muita gente se identificar ali, ou então identificar outras pessoas, que não era difícil de se encontrar. Ao mesmo tempo, não era difícil de perceber que tudo pode ir mudando, sem você levantar bandeira nenhuma. E também, ao mesmo tempo, existia uma criatividade, uma vontade de colocar, sei lá, um realismo fantástico. Eu acho que o tempo, a pandemia, permitia a gente de sonhar com coisas que não eram óbvias, e das coisas mais simples, tornar as coisas mais divertidas ou mais emocionadas, sabe? Era esse chacoalhar, parece que você pegava, colocava um monte de pecinha dentro do copo, chacoalhava bastante, elas se misturavam, daí chegava uma hora que você tinha novamente que separar as pecinhas, e as coisas entravam no eixo, saíam do eixo, e isso num movimento muito espontâneo, que eu acho que a estética do Diego, ela contribuiu muito para o filme. Ele tem um olhar, e a fotografia do filme contribuiu demais. Tem um olhar jovem, né? É um olhar solar para frente. São capazes de mostrar toda uma tristeza de dois personagens de 60 anos de uma forma contemporânea, né? Porque eu não sou cartomante, eu sou taróloga. Corta e tira 5 cartas. O Diego eu conheci, ele tinha feito O Segredo de Davi, ainda não tinha feito Depois do Universo, e a gente vê, né, um trabalho muito especial, bem diferente. E isso me encanta, sabe? E ele dirige, é gostoso, ele ouve, ele está muito presente, ele estuda, ele sabe absolutamente tudo. E isso é bom demais, né? Muito bom.
E no elenco também, além, é um grande elenco, ali várias participações muito especiais e muito interessantes também, mas tem uma pessoa, acho que é muito especial para você na sua vida, que é a sua filha, que também também colabora no roteiro, né? Vocês também estão nessa Sim, parceria colaborou bastante. e ela Tem está muita muito coisa. bem no filme também. Colaborou bem, principalmente na estrutura. A estrutura foi fundamental e ela colaborou bastante. Agora, é engraçado, né? Porque a pandemia trouxe muita tristeza, até mesmo muitas famílias se separaram, né? E para o nosso caso, a gente se uniu, porque agora a Júlia está morando na casinha dela. Mas esse movimento ia acontecer há 3 anos atrás, só agora que foi acontecer. Mas não impediu de a gente ficar mais próxima. Foi muito bom. Claro que a gente passou por outras situações também, como a pandemia, que desagradou a nós e muita gente. Mas no nosso caso, acho que foi muito positivo, digamos assim, porque a gente esteve juntas, né? E pudemos fazer trabalhos que ela se dedicou demais e acredita, e eu acho que a participação dela no filme também. Aliás, todos os que participam da Posada, eu vejo como um personagem, né? A Posada é um personagem. Nunca mais eu coloco os meus pés em São Luís! E uma dessa minha conversa com o Diego, depois de assistir ao filme, eu falei para ele que o Tire Cinco Cartas é um filme que tem esse potencial de levar um grande público. Assim. É um filme que traz essa alegria, traz essa cor também, além de ter toda essa história aí dessa mulher que faz muita falcatrua, enfim. Mas ele é leve, ele tem momentos muito divertidos, mas também muito lúdicos, né? Acho que os efeitos visuais também estão muito bonitos. O filme está chegando aí em cartaz, depois dessa maratona de pandemia, vai para São Luís, filme em São Luís, volta, lança, mas ele vem agora sendo já muito, muito querido pelo público, pela crítica também. Qual é a expectativa para esse lançamento agora? Então, assim, quando a gente estreou a lista no teatro, nossa, a gente pensava, quem é que vai sair de casa para assistir uma peça, né? E no teatro, no meio da pandemia, foi em 2022, no começo, estava começando, mas todo mundo ainda usava máscara, e foi uma surpresa, porque nós começamos lotando o teatro e fomos lotando sempre. O cinema foi uma surpresa triste até, porque as pessoas se acostumaram a ficar em casa, comendo a sua pipoca em casa, né? Por que eu vou sair? Para que se eu posso assistir o filme aqui na minha casa? Mas não é a mesma coisa. Esse lado nosso de defender aquilo que a gente acredita na TV, no teatro e no cinema. E faz parte mesmo, eu acho que da vida do cidadão, você se preparar para assistir a sua novela. Está na hora da novela, vou fazer o meu jantar, ou então vou chegar em casa, vou tomar um banho e vou assistir minha novela. Está na hora de sair de casa. Não, o teatro começa às 9h, e está na hora de você se preparar novamente para prestigiar o cinema nacional. Tem muita coisa boa, muita coisa que pulsa, e é necessário ter o público. A gente convida, mas a gente convida com gosto. A gente não convida só para o nosso, a gente convida, né, para um templo, digamos, para que as pessoas participem desse movimento de novo, de se encontrar, que a beleza que é o cinema, de você sentar ao lado de uma pessoa, não saber quem é, e gargalhar, né? E eu lembro que muitas vezes as pessoas, quando vai filme de adolescente, que eles falam muito, e aí todo mundo fica questionando. Eu acho que, e da mesma forma, no teatro, que as pessoas também falam. Isso, quando você está no palco, você ouve, que estão falando. Ou então, quando você está no cinema, que alguém fala, mas é importante, porque é o público que está ali gostando e ele quer demonstrar o quanto ele está gostando. Então, falem sim, comam sua pipoca, vão lá assistir, que eu acho que vai fazer muito bem a todos nós.
não só aos artistas, mas a todos nós, né? É isso aí. É isso. Lília, muito obrigado, parabéns aí, você também tá, como sempre, impecável nesse filme, é uma força também. Obrigada. Quando vem em cena. Seja um sucesso, Obrigada. tô aqui na torcida e que a gente se encontre aí Estamos. mais vezes em outras produções. Tomara. Um beijo, obrigado. Não é o Sidney Magal. Alarme falso, não é o Magal. Filme Tainara, eu já te vi em algumas participações em outros filmes, mas se eu não me engano, não sei, me corrija também se eu estiver errado, mas eu acho que esse é o seu filme com mais tempo de tela, talvez, com mais dedicação a esse ofício da atuação. Com certeza. A Luciana, para mim, foi o personagem com mais tempo de tela, mais cenas, mais interação com o elenco principal também. Então foi uma experiência bem diferente para mim. Como é que foi para você quando recebeu o roteiro? Assim, o que te impressionou e te fez aceitar o convite do Diego? Primeiro, que se passava em São Luís do Maranhão, isso para mim já é um super convite, e ao lado de um grande elenco, né? Porque, né, todo dia que você está ali contracenando com Lília Cabral, com Sérgio Malheiros. Então, quando a primeira leitura, inclusive, do roteiro, foi na casa da Lília, então foi até uma experiência engraçada, porque eu toquei lá a campanha, de repente ela abre a porta toda linda, meu Deus, fingindo costume. E quando a gente começou a passar o roteiro, cada personagem ali com suas falas, que a gente começou a entender o ritmo do filme, a gente se divertiu muito, só lendo o roteiro. Então, quando os personagens ganharam vida, cenário, quando a gente colocou mesmo em execução para gravar o filme, foi muito divertido, muito leve. Os 30 dias que a gente passou ali gravando passaram voando. Então, assim, gravar em São Luís, ao lado desse elenco, não tem como recusar um convite desse. E como é que foi essa experiência, né? Além de São Luís também, receber essa produção, essa mega produção também, tinha um processo ainda de pandemia também, tinha esse cuidado todo, mas eu acho que isso também deve ter causado um alvoroço aí na cidade também, né? Com esse elenco todo aí. Curioso ver alguns cenários, alguns cartões postais da cidade vazios naquele período. Imagina, se fosse para gravar hoje, seria até um pouco mais difícil, mas ali, ainda no meio da pandemia, a gente conseguiu gravar nesses cenários muito icônicos de São Luís, ainda vazio. Mas tudo deu certo, a gente tinha todo o cuidado. E é muito doido, né? Depois de 1 ano e meio, a gente já está aqui divulgando, vendo pronto. Mas a gente sempre vê cada cena, lembrando de cada detalhe por trás da cena. Então não tem como esquecer que foi nesse período também, mas graças a Deus deu certo e já saiu do papel. Não sei se passa literalmente um filme na sua cabeça, porque eu te acompanho desde o Snapchat, né? Que eu acho que era um momento Venci na Vida, Kill, enfim, vários momentos icônicos aí da sua vida que começa na internet. E como é que você, sei lá, passa na sua cabeça aí a sua história toda? Você imaginava que lá do Snapchat hoje você estaria lançando um longa-metragem e que agora você talvez pense em seguir essa carreira de atriz? Gente, eu jamais imaginei, porque eu tinha uma vida muito... era muito improvável, eu era concurseira, né? Formada em Direito, advogada, e totalmente fora desse eixo artístico, onde tudo acontece, as produções Rio-São Paulo, então eu nunca imaginei, mas como eu digo aqui, brincando para os colegas, quando você é picado pelo mosquitinho do cinema, você não quer mais sair. Então a experiência ela é muito divertida, você também aprende muito vendo os outros colegas em cena. Eu, assistindo a Lília gravando as cenas ali, eu aprendia muito. Para mim foi um privilégio. E depois desse projeto também já veio outra produção que eu fiz agora para a Netflix, que eu acho que vai sair ano que vem, projeto do Rodrigo Santana, e daí não para mais. Também tive experiência no Teatro da Paixão de Cristo, ano passado. Então, tudo isso vai te amadurecendo para você se preparar, buscar estudar cada vez mais, aprimorar, melhorar, observar mais. Hoje, eu tenho certeza que eu não assisto mais um filme com o mesmo olhar que eu assistia antes, Tainara Pessoa Física. Hoje a gente já tem todo um carinho, uma análise. Então, tudo isso vai somando de aprendizado e, com certeza, o que vier de projeto a gente quer fazer. Bom, Tainara, se você tinha alguma dúvida se você venceu na vida, eu acho que, né, mais um check aí, venceu na vida com certeza. Não, tá aqui lançando esse filme, né, para todos os cinemas de todo o Brasil, ao lado de Lília Cabral e grande elenco, realmente é vencer na vida. Parabéns, Tainara, sucesso aí e que a gente se encontre, então, em outras produções em breve aí.
Pois obrigada, viu? Bom trabalho. Beijo, Até a próxima. obrigado. Tchau, tchau. Pegar só o que for necessário. Mano, é pesada. A gente tá indo pra onde? Gabriel, a gente vai falar sério, hein? É pra falar sério, vamos falar de cinema Não, sério. prometo. Não vamos contar dos bastidores do nosso Réveillon, não. Não, o Réveillon foi muito bom, mas a gente faz outro programa sobre o Réveillon. Tá bom. Mas, ó, lá no Réveillon, além de a gente se divertiu muito, mas conversamos muito sobre cinema, até porque Muito. você posta bastante, né? Isso é muito legal. Você é quase um crítico de cinema, né? Porque você faz a sua análise, coloca os filmes lá, isso é muito legal de acompanhar também. E muito legal de acompanhá-lo aí nos cinemas. Eu vi que você postou que, acho que só essa semana que a gente está gravando agora, você tem, ou na próxima, são 3 lançamentos, né? Essa semana calhou de ter 3 estreias, é uma coisa até que eu coloquei atípica, fiquei super emocionado. Falei, caramba, como essa profissão é louca, né? Eu acho que o Tiro 5 Quartas tem também esse personagem a mais, que é São Luís do Maranhão, né? Que é um filme que a gente sai do eixo Rio-São Paulo e vira quase um cartão postal mostrando essa cidade tão linda, aquele centro histórico. Então, acho que é o que você falou, é um filme popular, é um entretenimento em um cenário maravilhoso e liderado por uma das nossas maiores atrizes que a gente tem, que é a Lília Cabral. Eu acho que é um filme que tem tudo para funcionar muito, né? Espero que nessa retomada do cinema a gente consiga fazer bilheteria, mesmo sabendo que está muito difícil, né? Porque a gente está vivendo uma transição aí, tanto pós-pandemia quanto com esse excesso de streaming, onde todo mundo tem preguiça de sair de casa. Mas eu acho que, eu até estava falando assim, gente, se eu estou no cinema, passando numa sala de cinema e não tenho o que ver, e aí vejo o rosto da Lília Cabral, eu acho que é um chamariz. Eu acho que é um chamariz. Não, eu acho que e a gente também, gravando essa entrevista, a gente está nessa semana também que se fala muito da cota de telas, essa volta da cota de telas dos cinemas, né? Como isso é importante também, não colocar os filmes brasileiros numa sessão jogada no meio da tarde, que a gente sabe que é muito difícil ter público, né? De colocar em horários nobres, digamos, né? E eu acho que o Tire 5 Cartas tem muito essa força, assim. E eu acho que esse elenco está muito bem entrosado. Pelo menos é o que a gente vê ali em cena. Mas como é que foi como é que era para vocês esses bastidores, esse entrosamento de estar ali? Porque o seu personagem tem aquele tom de comédia, tem uma cena muito hilária de vocês dois ali. Enfim, também não vou contar para não dar spoiler aqui, mas como é que era esse entrosamento no set, até pela época que foi filmado, né? Nessa questão da pandemia, dos cuidados. Todo filme, todo projeto que a gente tem que viajar para fazer, ele tem um lado muito positivo, porque ele gera uma convivência mais intensa. Então, a gente ficou num hotel lá, então a gente tomava café, a gente almoçava, a gente jantava juntos, além do dia de gravação, né? Então, assim, por exemplo, o Alan Souza Lima, que faz o meu irmão, a gente já se conhecia do Rio de Janeiro, de oi, tchau, de amigos, assim, de eventos, mas nunca de trabalhar e de convivência. Então, eu acho que essa convivência ali nos bastidores, a gente ali na piscina, a gente tomando café, a gente almoçando, colaborou muito, né? E no caso ali falando dessa dupla, eu acho que fazia tempo que eu não fazia um personagem na comédia que fosse tão escancarado o clown, porque é uma dupla de clown, né? É o que bate e o que toma porrada, né? É o gordo e o magro, é os Três Patetas, é o Chaplin ali, né? Então tem o meu personagem com aquela ingenuidade, aquela doçura, né? E o do Alan, aquele que vai te dar porrada, não faz isso. Então, assim, é muito explícito o trabalho, acho que clownesco ali. Então, assim, eu até falo, tava debatendo isso com o Alan, eu descobri o meu personagem através do Alan. O Alan me falava quem eu era. E automaticamente o Alan provavelmente descobriu muito quem era o Eugênio através das minhas reações, né? Então, achei que foi muito rico a construção que a gente fez em dupla, sabe? Foi realmente uma dupla. E depois, quando eu tinha que contracenar com os outros, a gente já tinha estabelecido ali quem eram aqueles personagens, né? E funcionou muito bem, assim, é uma dupla que funciona muito bem. Acho que todo mundo, né? O elenco inteiro passa isso pra gente, assim, desse entrosamento, cada um ali no seu núcleo, mas também quando junta todo mundo, tem uma cena ali que junta que é muito interessante, né? A gente está vivendo uma nova retomada do cinema, isso é fato, de vários tipos de retomadas, de governo, de bilheteria, de streaming, de ingresso, de pandemia, de tudo, assim. Então, qual é a sua expectativa pro Tire 5 Cartas agora, chegando aí às telonas? Ô, Vitor, eu acho que, assim, eu tenho uma expectativa, óbvio, a gente sempre tem que pensar positivo, mas eu tenho uma expectativa boa, porque eu sinto que a gente está mais unido também enquanto
não só classe artística, enquanto comunicadores. Eu acho que todas as pessoas que trabalham com comunicação estão dando uma atenção maior a essa questão da retomada do cinema, porque é algo muito sério. Se a gente não tomar cuidado, as salas vão fechar, os cinemas de bairro, por exemplo. E é isso, a gente tem que falar sobre essa cota de tela do cinema nacional, a gente tem que falar sobre valores também, o valor dos ingressos no cinema também, que é uma coisa que afasta. A gente tem que também pensar sobre isso. Como é que a gente quer trazer o público, né, de volta às salas, sendo que o valor também é muito alto. Então, são várias discussões que a gente tem que ter dentro do mesmo tema, e eu acho que só de ouvir esse debate constantemente, né, não só no Tire 5 Cartas, mas em todos os lançamentos, eu fiquei vendo um pouco da repercussão do Festival de Gramado, esse era o assunto também a todo momento. Então, assim, eu acho que é continuar falando e mudar, sim, todas as leis que precisam ser mudadas, e tudo que a gente precisa fazer para ter essa retomada, a gente tem que fazer, porque, pô, a gente é apaixonado, né, Vitor, por cinema. Eu sei que adoro o streaming, adoro, pô, ter essa possibilidade de ir em casa ver tudo. Hoje o streaming me gera muito emprego também, mas, pô, a telona, sabe, ter essa experiência na tela escura é tão especial. E, então, acho que realmente a gente tem que unir forças agora. Não, nada se compara à experiência de ir ao cinema, né? De todo o processo de ir ao cinema, né? Desde comprar pipoca, desde ir com amigos, acompanhado de alguém, ou sozinho que seja, mas de entrar naquela sala. Semana passada assisti Indiana Jones sozinho. Tava esperando o trânsito passar, sentei na sala lá, pô, vou ver Indiana Jones, é filme que tem bastante efeito. Eu amo, assim, realmente. Muito bom, muito bom. Gabriel, parabéns aí pelo seu trabalho. Que a gente se encontre em próximos filmes, próximas festas, Réveillon, enfim, Natal, Páscoa. Obrigado, Vitor. Eu também adoro o seu trabalho aí, sempre acompanho também, viu? Valeu mesmo. Valeu. Seguimos aí. Valeu, parabéns. Eu nunca conheci uma cartomante.